Pronto, aula sendo gravada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galerinha, quero dizer que é um prazer, né? É um prazer inenarrável estar com vocês aí nessa aulinha de hoje. Sejam todos bem-vindos. Não deixem, no caso aí, de perguntar, certo? Não deixem aí de perguntar, certo? Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma aulinha de resoluções de exercícios e a gente já começa hoje a nossa revisão para a prova. E para revisar a prova, nada melhor do que começar resolvendo, no caso aí, exercícios, beleza? Então, veja bem, nessa aula de hoje vamos resolver esses exercícios aí, certo? Vamos tentar resolver, né, esses 6 exercícios. Se não der tempo, a gente continua na próxima aula. Certo? A Yasmin falou aí da dúvida dela da aula passada, e eu vou até afastar aqui para a gente tirar essa dúvida da aula passada. Yasmin, vamos lá tentar tirar essa dúvida da aula passada, de sexta-feira? Vamos lá, você consegue aí falar para a gente direitinho como é que foi essa dúvida? Bora lá tentar? Vai escrevendo aí qual é a sua dúvida, que eu vou até pegar aqui o livro, né, que foi uma questão do livro, né, e aí eu queria saber qual era a sua dúvida de sexta-feira para a gente poder tirar essa dúvida. Beleza, beleza, vai tentar falar no chat porque você está sem microfone, tranquilo. Escreve aí no microfone. Ou, escreve não, fala aí escreve no chat, né? Esperar a Yasmin lançar a dúvida dela aí, turminha, e aí a gente começa a aula, porque a dúvida dela pode ser dúvida dos outros coleguinhas aí, beleza? Vamos aí tirar dúvidas. Dúvidas. Yasmin está escrevendo aí, turminha, é só aguardar ela tirar a dúvida dela, que a gente já começa a nossa aula. Quem quiser já pode ir lendo aí essas duas questões que vamos resolver, beleza? A primeira questão que vamos resolver, ele fala qual é o número decimal expresso por... E aí ele fala essa equação aí, ó, que está aí no quadro. Vamos lá. É porque 14,2 vezes 2,5 daria 28 alguma coisa. Só que entrou o 0,4 que deu 14,4. E eu não entendi isso. Deixa eu pegar aqui o livro aqui, Yasmin, rapidinho. Então, a dúvida, né? Você lembra da página, Yasmin? A dúvida era, né? Na hora que você multiplicou, no caso aqui, ó, né? Deixa eu afastar aqui para o lado. Quando você multiplicou 14,2, né? 14,2 multiplicado, no caso 182, né? Multiplicado por 2,5, e aí você fala que dá 28 e alguma coisa, né? Vamos fazer por passo, né? 182, deixa eu abrir aqui. 182, certo? Aí dá 14 e alguma coisa mesmo, né? 5 vezes 2 é 10, né? 5 vezes 4, no caso dá 20, com mais 1, 21, e aí vai o 1. 5 vezes 1, 5, com 2, certo? Dá 7. E aí eu vou colocar o mais aqui. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, e 2 vezes 1, no caso, dá 2, aí dá 28,40, aí dá 0, 5, no caso aqui dá 10, 14, né, dá 14, certo? E aqui vai dar, no caso aqui, 3, né, fazendo essa soma bem aí, certo? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Isso aqui dá 15, né? Aqui no caso dá 15. Deixa eu pegar minha borracha aqui, que eu fiz errado.
certo? Passa 2 aqui dá 15. Cadê 15? Aqui, no caso, vai dar 15. Então, olha só, multiplicando, né, 14,2 vezes 2,5, dá 35,50, né? Então, ó, 1, 2, eu ando 1, 2. Dá isso daqui, certo? É a questão 4 da letra B, né? Questão 4 da letra B, certo? E aí, você pega e fala, né? Multiplicando, né? Porque a questão, ela é desse jeito assim, né? A letra B, ela é 14,2 que multiplica, no caso, 0,4 e depois que multiplica 2,5. Aqui, como a ordem, né, dos fatores não altera o resultado, né, nós multiplicamos, por exemplo, 14,2 vezes 2,5. Não tem problema, você pode multiplicar a ordem que você quiser, certo? Você pode multiplicar a ordem que você quiser. Aí ela fala, só que entrou esse 0,4 que deu 14,2. O que que acontece, Yasmin? Quando você multiplica, né, no caso aqui, ó, eu acho que você viu que deu um número 35,50, quando você multiplicou esses dois. E aí deu um número 35,50, mas só que o resultado, no caso, diminuiu, a resposta diminuiu, no caso, para 14,2. Eu acredito que a sua dúvida foi isso, porque você acredita que, quando você faz uma multiplicação, certo? Sempre o resultado vai ser maior, porque às vezes você está multiplicando. Então, por exemplo, 2 vezes 10, né, vai dar 20, 2 vezes 30, dá 60. Então, toda vez que a gente faz uma multiplicação, a nossa intuição é que sempre esse resultado vai ser um resultado grande. Mas veja bem, quando nós estamos multiplicando por números decimais, e esse número decimal ele é menor do que 1 e maior do que 0, sempre o resultado vai ser maior. Por exemplo, aqui, ó, se eu multiplicar, por exemplo, 10, certo, vezes 0,2. Esse resultado, né, quando a gente estava trabalhando com números naturais, quando a gente multiplicava, por exemplo, um número, sempre dava um resultado maior aqui na resposta. Sempre esse resultado era um resultado grande. Mas veja bem, né, nós temos aqui a reta numérica, nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, né, e assim por diante. Toda vez que a gente multiplica um número que ele está nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 1, ou seja, né, esse número ele é maior do que 0 e menor do que 1. Toda vez que a gente multiplica um número que está dentro desse intervalo, por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3, toda vez que multiplicamos o número que ele é 0, alguma coisa por outro número, sempre vai dar um número, no caso, menor. Por isso que nesse resultado ficou um resultado meio estranho, né? Que você está fazendo uma multiplicação, a primeira multiplicação deu um número grande. Por quê? Porque esse número 2,5, ele não está nesse intervalo aqui, entre 0 e 1. Ele está no intervalo 2,5 entre 2 e 3, né? Aí, quanto multiplicamos 35,50 por 0,4, ele cai para 14,2. Por que isso acontece? Porque esse número, 0,4, ele está entre 0 e 1. E toda vez que a gente multiplica um número que está no intervalo entre 0 e 1, essa multiplicação sempre vai dar um resultado menor, igual a gente consegue observar aqui. Então, o que você tem que ter em mente? Que se você multiplica um número inteiro, né, um número maior do que 1, certo? Pelo número que ele está no intervalo entre 0, certo? E 1, esse número sempre ele vai tender a diminuir. Sempre ele vai diminuir. É o que acontece aqui que nós vamos ver agora. Ó. 5 vezes 4 dá 20. Vai o 2 e fica o 0. Agora, 4 vezes 5 dá 20. Com mais 2, 22. 4 vezes 3 dá 12. Com mais 2, 14. Mais, agora que é o 0, né? 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 5 de novo dá 0. 0 vezes 3 dá 0.
E aí fica, né, 0, 2, 4 e 1. E fica aquele outro zero ali, que eu não vou colocar, porque ele é um zero à esquerda. E aí, eu conto aqui, ó, 1, 2, então eu ando a vírgula 1, 2 casas, que dá 14,20 ou então 14,2. Tanto faz o resultado. Agora, por que ele saiu, no caso aqui, ó, de 35,5 para 14,2? No caso, ele diminuiu. Ele diminuiu justamente por causa disso que eu acabei de falar, que toda vez que você faz uma multiplicação e essa multiplicação tem um número que está dentro desse intervalo aqui, ó, entre 0 e 1, sempre esse número vai, no caso, diminuir. Era essa a sua dúvida? Eu consegui tirar suas dúvidas? Consegui? Sim? Era isso? Então é isso, Yasmin. Toda vez que tiver um número que está no intervalo entre 0 e 1, e você faz a multiplicação por ele, ele vai, no caso, diminuir. Beleza? E a gente vai ver muito disso daqui nesses exercícios. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Então, esses exercícios que eu selecionei agora, eles estão lá na página, deixa eu ver aqui qual é a página, ele está lá na página, cadê? Página 196, está lá na página 196, certo? Retomando o aprendizado. Então, olha só, a questão número 1, ele diz o seguinte, ó, qual é o resultado da expressão? Então, ele me dá a expressão que é 5,52 menos 3, que multiplica, no caso, 4,1 menos 1,8. E ele quer saber o resultado dessa expressão numérica. Então, a gente começa resolvendo a expressão numérica, inicialmente sempre resolvendo aquilo que está o quê? Dentro de parênteses, que a gente viu em algumas aulas anteriores. Então, a gente começa resolvendo sempre aquilo que está entre parênteses. Então, eu vou resolver primeiro 4,1 menos 1,8. Então, eu vou fazer um rascunho aqui, ó, para a gente fazer passo a passo. Então, vai ser 4,1 menos 1,8. Menos 1,8. Eu vou fazer isso. Eu não posso, no caso, 1 menos 8, eu não posso. Então, eu vou pegar emprestado aqui, ó. Aqui vira 3 e aqui vira 11, certo? Então, 11 menos 8 dá igual a 3. 3 menos 1 dá igual a 2. Então, fica 2,3. Então, vai ficar assim, ó, 52 menos 3, que multiplica, certo? 2,3. E aí, dentro de uma expressão numérica, nós temos que resolver, certo? Agora, a parte da multiplicação. Então, eu vou resolver essa multiplicação agora. Primeiro eu resolvo aquilo que está dentro de parênteses, depois eu vou resolver, certo? As multiplicações ou então as divisões. Então, resolvendo aqui no rascunho aqui, ó, posso escrever assim, ó, 3,0 que multiplica 2,3. Escrevi dessa forma. Por que eu coloquei 3,0? Porque, olha só, eu coloquei esse zero justamente para ficar com a mesma quantidade de casas decimais. E aí eu começo a fazer a multiplicação. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 3 é 9, mais 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 3 é 6, certo? Vou descer mais um pouquinho aqui. E aí a gente vai somar agora. Fica 0, 9, no caso 6. Então, 1, 2, eu vou andar 1, 2 casas depois da vírgula. Então, esse resultado vai ficar assim, ó, 52 menos 6,9. Eu posso colocar 6,9 ou então 6,90. Eu vou escolher o 6,9. Então, agora eu tenho que subtrair 52 menos 6,9. Então, fazendo essa subtração aqui, ó, de 52 menos, no caso, ó, 52,0 menos 6,9. Temos que tomar esse cuidado bem aí na hora de efetivar essa multiplicação. Porque aqui, ó, é unidade dezena. 6,9, ele tem unidade
e, no caso, décimos. Então, por isso tem que ser, ó, unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo. Beleza? Tranquilo? Então, apagando isso daí, a gente começa a fazer essa multiplicação aí para ver essa subtração para ver o que vai resultar. Então, vamos lá. 0 menos 9, eu não posso, né? Então, aqui, ó, eu vou pegar emprestado, aqui vira 1. Vai ficar 10 menos 9, que é igual a 1. 1 menos 6, eu não posso. Então, eu vou pegar emprestado, aqui vira 4 e aqui fica 11, certo? 11 menos 6 é igual, no caso, a 5, beleza? E esse 4 eu vou apenas descer. Mas só que eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, eu vou descer aqui, ó, quer dizer, eu tenho uma casa, né, depois da vírgula. Então, eu vou andar aqui uma casa, que fica 45,1. Então, esse resultado aí, 52 menos 6,9, é a mesma coisa que 45,1. E se fosse dinheiro? Por exemplo, eu tenho R$52 e devo comprar alguma coisa que custa R$6,90. Então, R$52 menos R$6,90 vai dar igual a R$45,10. Beleza? Todo mundo me acompanhando, todo mundo junto comigo. Então, agora eu vou pegar minha borracha e apagar essa parte que eu acabei de resolver para poder resolver a questão número 2, beleza? Para poder resolver a questão número 2. Então, eu vou apagar aqui, pegar minha super, mega, ultra borracha, beleza? E vamos resolver uma questão aí da Saresp São Paulo, beleza? Então, essa questão aqui da Saresp, ele diz o seguinte, ó. No recreio, um aluno comprou 3 balas a 20 centavos, cada uma, e um lanche de R$1,50. Se ele pagou uma conta com uma nota de 5, recebeu de troco a quantia de. Então, ele quer saber, ó, eu comprando 3 balas, cada bala custando, no caso aí, 20 centavos. E eu compro um lanche no valor de R$1,50. Qual é o valor que eu vou receber de troco pagando com a nota de R$5? Então, olha só, se eu comprar 3 balas, cada uma, no caso, a 20 centavos, então vai ser 20 mais 20 mais 20, certo? 20 centavos mais 20 centavos, 40 centavos. Com mais 20 centavos, 60 centavos. Então, ele gastou com as balinhas 60 centavos. Mas ele foi lá e comprou um lanche de R$1, certo? Ele comprou um lanche de R$1,50. Então, eu vou somar com esse lanche. Então, vai ser 0, aqui vai ser 11 e aqui vai ser 2. Então, vou andar aí, ó, 2 casas. 1, 2. Andei 2 casas. Então, ele gastou, no caso aí, ó, R$2,10. Ele gastou com as balinhas e com o lanche R$2,10. Mas ele não quer saber o preço que ele gastou com essas balinhas, com esse lanche e as balinhas. Ele quer saber o troco. Então, ele tem R$5, que eu vou escrever assim, ó, menos R$2,10. E aí eu vou saber o troco que ele ganhou. 0 menos 0 é 0. 0 menos 1 eu não posso, então eu vou pegar emprestado. Aqui vai ficar 4 e aqui fica 10. 10 menos 1 fica igual, no caso, a 9. 4 menos 2 fica igual a 2. E aí eu coloco a vírgula bem ali, certo? Então, ele gastou no intervalo, né, R$2,10 e recebeu de troco R$2,90. Então, né, com uma nota de 5, recebeu de troco a quantia de R$2,90. Ok? Todo mundo comigo? Todo mundo me acompanhando? Belezinha? Tranquilo? Então, vamos lá avançar aqui para a questão número 3. Questão número 3. A questão número 3, ele fala, ó, Caio comprou $1.500 quando $1 valia R$2,85. Quantos reais ele gastou nessa compra? Então, vamos lá. Essa questão aqui é uma questão de câmbio de moeda, né? Câmbio de moeda. Ele pega e diz o seguinte, né? Que ele comprou $1.500, né? $1.500. Mas só que $1
mas só que $1, né? Eu vou escrever assim, ó, $1, ele custa, no caso $1, ele custa R$ 2,85. Mas só que ele não comprou apenas $1, ele comprou $1.500 e ele quer saber o valor que ele vai pagar nesses $1.500. Então, se $1 custa R$ 2,85, então se eu comprar $1.500, vai ser o quê? $1.500 vezes R$ 2,85. Então, essa multiplicação que eu vou realizar. Então, vai ser assim, ó, 1.500, certo? Multiplicado, no caso aí, por 2,85. E aqui, ó, para ficar mais claro, eu posso colocar da seguinte maneira, ó. Aqui é unidade, dezena, centena e, no caso aí, unidade de milhar, né? Então, aqui, ó, R$ 2,85, eu tenho aqui, ó, unidade, décimo e centésimos, né? Então, eu teria que colocar uma vírgula aqui e acrescentar 2 zeros. Então, agora eu coloco unidade embaixo de unidade. Quem é a unidade? É 2. A vírgula, ela fica aqui. Quem é os meus décimos? É 8. Quem é os meus centésimos? É 5. Então, eu vou fazer essa multiplicação desse modo. Sempre temos que estar atento, certo? O que é, no caso, unidade, o que é dezena, o que é centena. Sempre temos que ter em mente isso para não confundir. Agora eu vou apagar essa parte para a gente efetuar esses cálculos bem aí. Beleza? Vou fazer desse jeito, ó. Então, ó, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 novamente é 0. 5 vezes 0 novamente é 0. 5 vezes 0 novamente continua dando 0. Agora, 5 vezes 5 é 25. Então, vai o 2 e fica o 5. 5 vezes 1 é igual a 5. Com mais 2 é igual a 7. Beleza? Fica desse modo aí. E aí, eu vou colocar um mais aqui, ó. Agora, eu vou fazer a multiplicação, pegar até uma caneta diferente. Vou apagar essa parte aqui para não confundir com o outro, certo? Agora, eu vou continuar com 8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 0 de novo é 0. 8 vezes 0 de novo, continua dando 0. 8 vezes 0 de novo, continua dando 0. Agora, 8 vezes 5 é 40. Então, vai o 4 e fica o 0. 8 vezes 1 é 8. O mais 4 é igual a 12. Então, eu vou colocar o 12 aqui. E agora eu vou colocar o sinal de mais ali e continuar essa minha multiplicação. Mas só que para não confundir, eu vou apagar ali. Beleza? Agora eu vou continuar essa multiplicação de caneta preta. Então, olha só, vai ser o 2, certo? O 2 que multiplica o 0 4 vezes, né? Então, aqui eu já vou adicionar 0, 0, 0 e 0, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0 de novo, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Agora, vamos multiplicar aqui, ó. 2 vezes 5 é 10. Vai o 1 e fica o 0. 2 vezes 1 dá igual a 2. Com mais 1, 3. E aí, eu coloco o 3. Beleza? Eu coloco o 3 bem aí. Bonitinho. Agora, eu vou passar a régua e somar esses valores. Então, vai ficar 0, 0, 0, esse 0 aqui. Vai ficar esse 0 aqui. Vai ficar um 7, um 2 e um 4. Beleza? Professor, Ah, o 0 antes do 7 era para ser um 5. o 0 antes do... Ah, era para ser um 5. Obrigado. Eu nem tinha notado, né? Fui notando aqui, ó. Bem aqui, né? Aqui é para ser um 5. Isso, bem aí. Obrigado, Ana Júlia. Já ia errar a continha, né? E aí De fica nada. isso, né? E aí agora eu tenho que calcular, né, esse valor aí, né, 1.500, tenho que colocar agora a vírgula no lugar certo. Galerinha, onde é que eu coloco essa vírgula? Onde é que eu coloco essa vírgula? Alguém consegue me dizer onde é que eu coloco essa vírgula? Então, veja bem, aqui eu tenho quantos números? 1, 2. Aqui eu tenho 2 números depois da vírgula. Aqui também eu tenho 2 números depois da vírgula.
Então, eu vou somar esses dois números com esses dois números. Então, aqui tem 2, resultando em 4 números depois da vírgula. Então, é isso que eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4. Coloca a vírgula aqui. Mas como esse resultado ficou muito esquisito, eu vou eliminar alguns zeros. Quando eu faço a eliminação desses zeros, esse resultado é a mesma coisa que 4.275 reais e 0 centavos. Então, eu não preciso colocar, por exemplo, esse tanto de zero que está estabelecido ali, certo? Eu posso colocar esse resultado apenas com 2 números depois da vírgula. Por quê? Porque serve, né, apenas para contabilizar, no caso, os centavos. Então, quando eu compro $1.500 e cada dólar custa, no caso aí, né, R$ 2,85, então eu vou ter gastado aí, eu vou ter um gasto em reais em R$ 4.275. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Todo mundo comigo? Deu para entender essa questão? Deu. Beleza, então. Então, eu vou apagar essa daqui, viu? Porque eu preciso de espaço, certo? Eu preciso de espaço e vou, no caso aí, certo? Resolver a nossa última questão e eu finalizar a aula. Vamos resolver a minha última questão e eu finalizo a aula. Ele diz o seguinte, ó. Uma substância muito perigosa para a saúde de uma pessoa é o monóxido de carbono, que o motor de um carro lança no ar. Então, o monóxido de carbono é um dos responsáveis aí pela degradação da camada de ozônio, né? Ele polui o ar, certo? E esse monóxido de carbono, ele é muito perigoso para a nossa saúde, causa problemas respiratórios, causa bronquite, asma e por aí vai. Aí ele diz, ó, sabe-se que um carro com motor, né, a gasolina lança 27,7 gramas de monóxido de carbono a cada quilômetro rodado. Então, se ele anda 1 quilômetro, então lá, andou 1 quilômetro, certo? Se ele andou 1 quilômetro, ele vai gastar 27,7 gramas, certo? Vou colocar só o G aqui, ó, gramas de monóxido de carbono. Mas se ele rodar, no caso aqui, ó, 8 quilômetros, ele vai gastar quanto? Então, ele vai gastar, no caso, ó, se 1 quilômetro ele gasta 27,7, 8 quilômetros ele vai gastar 8 vezes isso daqui. Se 1 quilômetro ele gasta 27,7, se ele rodar 8 quilômetros, ele vai gastar 8 vezes. Então, eu vou multiplicar 27,7 multiplicado por 8. Mas só que o 8 não tem, né? Ele está um número natural. Então, eu venho aqui e coloco a vírgula para poder fazer essa continha. Agora, eu faço essa multiplicação. 0 vezes 7 é 0. 0 vezes 7 de novo é 0. 0 vezes 2 é 0. Vou adicionar um mais aqui, ó. 8 vezes 7. Quanto eu multiplico 8 vezes 7 é igual a 56. Vai o 5 e fica o 6. 8 vezes 7, novamente, 56. Com mais 5, dá igual a 61. Vai o 6 e fica 1. 8 vezes 2 é igual a 16, certo? É igual a 16. Com mais 6 é igual a 22. É igual a 22. E agora eu vou fazer a soma. Vai ficar 0, 6, 1. Opa, esse 1 ficou feio, hein? Vai ficar 1, 2 e 2. Agora, onde é que eu coloco a vírgula? Onde é que eu coloco a vírgula quando multiplico 27,7 vezes 8? Alguém consegue me dizer onde é que eu coloco essa vírgula? Então, olha só, eu olho para cá, ó. 1, 2. Então, eu tenho 2 números, né? Eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, eu ando aqui, ó. 1, 2. A vírgula vai para ali. Então, esse carro emite 221,6 gramas de monóxido de carbono. Então, ele joga no ar
21,6, igual a Yasmin escreveu aí. Beleza? Tranquilo? Conseguiram entender essas questãozinhas? Ficou baixo do nada. Entendeu, Marielle? Deu para entender? Tranquilo? Galerinha, nossa aula está chegando ao fim. Beleza? Nossa aula está chegando ao fim. Vou realizar a chamada. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem interromper. Vou parar.